Meus irmãos, nós vamos abrir a nossa Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 20. Segundo livro dos Reis, capítulo 20. Mas é só para você manter a sua Bíblia aberta, a gente vai fazer a leitura desse texto daqui a pouco. Segundo livro dos Reis, capítulo 20. Versículos 1 a 11. Deixa a Bíblia aberta aí. E eu só quero relembrar com os irmãos aquilo que a gente estudou na semana passada e dar uma avançada para a gente chegar nesse texto aqui e a gente entender o que a gente está conversando. Meus irmãos, nós temos estudado a Confissão de Fé de Westminster. E a nossa ideia ao estudar a Confissão de Fé é que a gente saiba o lugar, e não apenas o lugar, como a profundidade da doutrina bíblica naquilo que nós cremos. Então nós estudamos anteriormente o credo apostólico, que é um resumo da fé cristã, e agora nós temos ido assunto por assunto dentro da teologia, dentro da confissão de fé, que a Igreja Presbiteriana subscreve, que é a Confissão de Fé de Westminster. Em especial, nós estamos olhando para a doutrina da providência. E a doutrina da providência, como todas as outras doutrinas, precisa encontrar muito mais do que uma concepção filosófica e lógica. Uma doutrina precisa ter a sua base bíblica. Nas palavras de Kevin Van Hooser, talvez um dos grandes expoentes da teologia reformada hoje, ele vai nos dizer que a doutrina nada mais é do que o drama de Deus. É como se Deus estivesse encenando o drama dele na nossa vida. E à medida que nós vemos a dramaticidade de Deus, as ações de Deus no mundo, nós podemos então definir as doutrinas bíblicas. A doutrina da providência tem um drama muito bem escrito e um enredo muito definido. Como, por exemplo, quando nós olhamos para a vida de Abraão, quando ele vai levando o seu filho até o Monte Moriá, o pedido de Deus era para que Abraão sacrificasse. Obviamente que Deus não estava se reduzindo a um Deus que pedia sacrifício de crianças, mas era ali uma prova da sua fé. E quando Abraão caminhava, lá no segundo dia de viagem rumo ao Monte Moriá, Isaac pergunta: "Uai, pai, nós temos aqui as pedras, nós temos o holocausto, nós temos a madeira, nós temos o fogo, nós temos o cutelo, mas nós não temos o sacrifício." Aquele pai com o coração partido, olha para o seu filho e diz assim: Deus proverá. Veja, a doutrina da providência envolve um drama, envolve uma narrativa, envolve uma história. E assim na nossa vida também. As doutrinas não são simplesmente conceitos, mas nada mais é do que a dramaticidade das ações de Deus dentro da nossa vida. Quando nós choramos, quando nós nos alegramos, quando nós recebemos algo, quando nós perdemos alguém, ali está sendo evidenciado o drama de Deus, as doutrinas de Deus. E sobre a doutrina da providência, deu certo aí, Léo, de colocar? Muito bom. Então nós vamos colocar esse quinto capítulo, a primeira sessão, que foi a sessão que nós lemos na semana passada. E aí a gente trabalhou em 3 verbos dessa sessão. Foi a sessão primeira, eu vou só dar uma passada aí para a gente chegar ao escopo daquilo que a gente quer ver hoje. Muito bem. Então, o que nós lemos é o seguinte: pela muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência, e o livre e imutável conselho de sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, não para a nossa vontade, não para o nosso louvor, mas para louvor da sua glória, da sua sabedoria, do seu poder, da sua justiça, da sua bondade, da sua misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as coisas, todas as ações delas e tudo, desde a maior até a menor.
Então, na semana passada, nós vimos que Deus sustenta, dirige, dispõe e governa todas as coisas. Mas eu queria olhar com os irmãos hoje a seção 2. Vamos continuar a leitura aí. Diz assim: posto que, em relação à presciência e ao decreto de Deus, que é a causa primária, todas as coisas acontecem imutável e infalivelmente. Contudo, pela mesma providência, Deus ordena que elas sucedam necessária, livre ou contingentemente, conforme a natureza das causas secundárias. Muito bem, meus irmãos, vamos pensar aqui que Deus então sustenta, dirige, dispõe e governa todas as coisas. Nada foge da sua vontade. Deus é um arquiteto, ou o arquiteto do universo, que todo arquiteto gostaria de ser. O Abílio está aqui para comprovar o que eu estou dizendo. Sabe qual é o arquiteto que todo arquiteto gostaria de ser? Aquele que tem um mestre de obras que faz exatamente o que ele está colocando no plano. Eu imagino como deve ser difícil para o Abílio olhar e planejar todo um projeto arquitetônico, gastar tempo, hora, lógica, pensar se a porta vai abrir para um lado, vai abrir para outro, se a janela vai ter o centímetro certo, e na hora de executar, não, isso aí não, eu vou chegar um pouquinho para cá porque é muito melhor. Quebrou a lógica, quebrou o plano, quebrou o projeto. A vontade de Deus e a providência de Deus é a causa primária de todas as coisas. Ou seja, é nela que tudo está ordenado e nada foge do seu controle, da sua vontade e dos seus planos. Mas essa é a parte fácil. Vocês poderiam me perguntar assim, pastor, tá lá, né? Quando Adão e Eva comeram do fruto, por que Deus permitiu que tudo isso acontecesse? Por que Ele não agiu logo de uma vez por todas? Justamente por causa da segunda parte do texto que nós lemos. Deus ordenou que tudo acontecesse segundo a sua vontade, que é a causa primária de todas as coisas. Mas Ele também decretou que as coisas pudessem agir e serem realizadas de uma maneira secundária. Olha o que o texto que nós lemos nos diz. Esse Deus, que é a causa primária, faz com que todas as coisas aconteçam imutável e infalivelmente. Contudo, pela mesma providência, Deus ordena que elas sucedam necessária, livre ou contingentemente, conforme a natureza das causas secundárias. Deus é o Senhor das coisas primárias. Tudo acontece segundo a sua vontade. Mas a vontade de Deus foi que causas secundárias pudessem colaborar com a sua boa, perfeita e agradável vontade. Eu vou te dar exemplo para que não tenha dúvida. Primeiro nós lemos que uma das causas secundárias que Deus permite que aconteça são as coisas necessárias. A natureza das causas secundárias são necessárias. Deixa eu te dar um exemplo. Alguém abra sua Bíblia, por favor, em Jeremias capítulo 31, versículo 35. Em alto e bom som, leia esse texto, deixando aberto o livro de 2 Reis, capítulo 20. Ou marcado, né? Não vai dar para abrir a Bíblia em 2 lugares. Jeremias 31, 35.
Olha que coisa interessante. As causas secundárias necessárias é tipo o sol. O sol não é necessário, e não é necessário que ele ilumine, não é necessário que tenha uma lógica da terra girar em torno do sol, que a lua possa se pôr e a gente então ter a agitação do mar, do vento. Há uma causa secundária. Deus proveu, mas ele deixou causas secundárias necessárias para que elas pudessem então fazer com que a vontade de Deus pudesse ser efetivada dia após dia. Deus deixou uma ordem, Deus deixou uma lógica, Deus estabeleceu causas secundárias necessárias para que o sol se ponha, para que a noite caia, para que o mar balance, para que o vento sopre, certo? Mas ele também deixou causas secundárias livres. O que é isso? É quando Deus livremente dispõe de mecanismos para que o ser humano possa ou não obter justiça de Deus. Deixa eu te dar um exemplo claro disso aí. Alguém abra sua Bíblia, por favor, em Êxodo 21, 13. 21, 13. Olha que interessante esse versículo. Esse versículo fala das cidades refúgio. O que era o conceito de uma cidade refúgio? Uma pessoa que matava alguém ou cometia algum crime, para ser julgado e para não ter a lei do olho por olho imediatamente posta nele, ia para essa cidade refúgio. Veja, o ser humano foi colocado como livre para agora tomar essas decisões em cima das causas da justiça de Deus. O ser humano não é livre para escolher a Deus, mas ele é livre para buscar a justiça de Deus, como nesse caso está exemplificado. Isso é uma causa secundária livre. Então a gente viu causa secundária necessária, como o sol, a lua, as estrelas, o mar, o vento, o estabelecimento da natureza para que ela possa funcionar a partir da vontade do Senhor. Vimos as causas necessárias livres, que é o estabelecimento da justiça de Deus, a qual o ser humano pode ou não buscar. Mas os irmãos estão achando complicado? Essa palavra é a mais difícil de todas. O que é a causa secundária contingente? O que significa primeiro essa ideia de contingência? É algo eventual. Contingência tem a ver com eventualidade. É um caso que acontece de maneira pontual. E aqui está o nosso texto de hoje. Segundo livro dos Reis, capítulo 20, versículos 1 a 11. Enquanto a gente vai ler esse texto, eu queria que os irmãos estivessem com a cabeça na seguinte pergunta: se Deus estabeleceu tudo, conforme a sua perfeita vontade, causa primária de todas as coisas, se ele não precisava de ninguém para realizar os seus propósitos, mas ele deixou causas secundárias, livres e necessárias, eu posso mudar a vontade de Deus? Então vamos para o texto. Segundo livro dos Reis, capítulo 20, versículos 1 a 11, diz assim a palavra do nosso Deus. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse:
Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta, Isaías, e dize a Ezequias o seguinte, o príncipe do meu povo: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, e eis que eu te curarei ao terceiro dia. Subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei a ti e a essa cidade, e defenderei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos, tomaram-na, puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ficamos até aqui. E aí? Deus não estabeleceu a sua vontade, causa primária, imutável, inalteravelmente? Ele não estabeleceu causas necessárias, como o sol que brilha, a lua que acende, toda aquela lógica para que o universo pudesse funcionar? Deus não deixou o ser humano livre para buscar a justiça dele? Mas agora parece que Ezequias fez uma oração que mudou a vontade de Deus. Como os teólogos assentados nestes bancos me explicam esse relato? Deus é Deus, se Ele quiser fazer, Ele faz. Possa a sessão 3, Léo, por favor. E dona Leila, eu já dou a palavra para a senhora, mas é porque o Will deu uma definição aqui de um teólogo da Confissão de Fé de Westminster. Olha o que diz a sessão 3, eu vou ler aqui para os irmãos, o Léo está ajeitando ali. Na sua providência ordinária, Deus emprega meios, todavia Ele é livre para fazer ou para operar sem eles, sobre eles ou contra eles, segundo o seu beneplácito. Então Deus pode livremente fazer o que Ele bem entender. Dona Leila ia falando da oração. Agora eu ouvi ouvi não, porque eu não ouvi, não vou mentir para os irmãos, mas eu vi o título da pregação, lá no YouTube, que tem muita coisa boa e muita coisa ruim. O título da pregação era assim: a oração que muda a vontade de Deus. Ou a oração que te faz vencer a queda de braço com Deus. Meus irmãos, nada disso acontece. A vontade de Deus está plenamente estabelecida. A pergunta é: se a vontade de Deus está plenamente estabelecida, para que eu vou orar? Se a vontade dele é imutável, inalterável, para que eu vou orar? A minha resposta é: porque talvez o desígnio do Senhor só vai se cumprir por meio da sua oração. Porque Ele vai usar a sua oração para estabelecer a sua vontade. Ele pode usar a causa secundária para cumprir a causa primária. Por isso a gente deve orar. Não é para mudar a vontade do Senhor, mas é para conhecer a vontade do Senhor. Talvez seja a sua oração aquilo que Deus está no seu plano usando para manifestar a sua vontade. Não foi a oração de Ezequias que mudou o caráter de Deus. Foi o caráter de Deus que mudou o coração de Ezequias e o fez orar. Sabe quem era Ezequias? Grande rei de Judá, que recebeu um diagnóstico de uma doença terrível,
Mas tinha um grande problema. Você sabe quem era o filho de Ezequias? O rei que mais tempo governou em Judá. Começa com Ma e termina com Nassés. Manassés, muito bem. Pior rei de Israel. Governou por 55 anos. Você sabe quantos anos Manassés tinha quando ele começou a reinar? Ele era um pré-adolescente. Ele tinha 12 anos. Faça a conta. Quanto tempo Deus deu para Ezequias? 15. Com quantos anos Manassés começou a reinar? 12. Sabe qual era o problema de Ezequias? Ele não tinha filhos. Se Deus deu a ele 15 anos, e o filho começou a reinar com 12, logo após a sua morte, ele teve filhos depois de 3 anos, para que Manassés então vivesse os 15 e completasse os 12 que Manassés tinha. Eu estou fazendo conta errada? O grande problema de Ezequias é que a dinastia ia terminar nele. Deus não estava cumprindo a vontade de Ezequias. Deus estava cumprindo a vontade de quem? Quem era o maior interessado por linhagem de reis para que chegasse até o rei dos reis? Deus. E se Ezequias não fosse cumprir o plano por ele, o plano não era dele, o plano era do Senhor. Ezequias, você não tem filho, meu querido? Pois você vai ter mais 15 anos até que você tenha filhos e tenha condição de ver o seu filho governando sobre Judá, porque os meus planos não podem ser frustrados. Não depende da sua vontade, não depende da sua oração, não depende dos seus interesses. Deus pode usar a nossa vida para selar os seus projetos, mas a vontade é dele, o projeto é dele e vai se cumprir mediante a sua boa, perfeita e agradável direção. Vai lá, Marco Antônio. E Léo, já coloca para mim a quinta sessão aí. Perfeito. Certo. Perfeito exemplo. Eu o citaria mais à frente, mas você já o citou, nós vamos usá-lo agora. A gente lê nas Sagradas Escrituras, e o Marco Antônio trouxe isso a conhecimento, talvez o pessoal da frente não ouviu, textos como Gênesis capítulo 6, quando nós lemos assim: e Deus se arrependeu de ter feito o ser humano. Meus irmãos, a primeira coisa que a gente precisa entender é que se Deus fez tudo perfeito, imutável e infalivelmente, Ele não se arrepende, Ele tem um projeto e está feito o projeto. Nada pega Deus de surpresa. Quando Adão e Eva comem do fruto, Ele não fala assim, e agora? Meu Deus do céu. Ele não é um técnico desorganizado que toma um gol aos 44 minutos do segundo tempo, faltando 4 minutos para a gente classificar na Copa do Mundo. Ele não é um técnico desorganizado que olha para o banco de reserva e fala assim, Jesusão, você vai ter que entrar, para ver se a gente continua, se a gente consegue virar esse jogo. Não. O apóstolo Pedro vai nos dizer que desde a eternidade o Cordeiro de Deus já havia morrido. Sabe por que Deus permite Adão e Eva comer o fruto, conhecimento do bem e do mal? É porque na mente de Deus Cristo já morreu. E porque na mente de Deus tudo já está devidamente estabelecido. Ele sabe o final da história e por isso Ele permite o começo dela. Ele escreveu as cenas dos últimos capítulos. E Ele sabe que no final tudo vai dar certo. E é por isso que Ele dá start a um mundo que pode caminhar para o mal, mas apontará para o bem. A expressão Deus se arrependeu, na teologia, é tida como um antropomorfismo. Difícil de falar,
fácil de entender. O que é antropo? Homem. O que é morfema? Palavra. É uma palavra humana destinada a Deus. Então, quando eu digo, por exemplo, segura na mão de Deus e vai. Como que eu vou segurar na mão de Deus sendo que Ele é Espírito? Descanse nas asas de Deus. Deus não tem asa. Ele é Espírito. Deus se arrependeu. É usar um comparativo de uma figura humana para tentar descrever Deus. Se Deus tivesse sentido algum arrependimento, ou se Deus tivesse sentido alguma forma humana, seria parecida com o arrependimento. Mas eu sou incapaz de definir o que Deus sente. Deixa eu concluir o estudo com 3 aplicações importantes para o nosso coração, porque são 8 horas e 25 minutos. Meu Deus. Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa aprender sobre essa ideia da providência de Deus é que Deus pode usar o mal para o bem. Deus pode fazer isso. Ele é soberano na história. Ele pode usar até as coisas ruins no mundo para cooperar para o bem do seu propósito. Olha o que diz o capítulo 5 da nossa confissão de fé. O muito sábio, justo e gracioso Deus, muitas vezes deixa por algum tempo seus filhos entregues a muitas tentações e à corrupção do próprio coração deles, para castigá-los pelos seus pecados anteriores, ou fazê-los conhecer o poder oculto da corrupção e dolo do próprio, ou fazê-lo conhecer o poder oculto da corrupção e o dolo do próprio coração, a fim de que eles sejam humilhados. Veja, Deus permitiu a doença em Ezequias, para que Ezequias pudesse orar e concretizar o plano do Senhor. Que plano é esse? A continuidade da sua descendência. Ezequias, você vai ter um filho. De Manassés vai vir Amon. De Amon vai vir Josias. De Josias vai vir os outros reis até a descendência de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não é a sua oração, não é a sua vontade. Você passa pelos males da vida, fazendo com que até os males cooperem para o soberano bem ou bom que Deus estabeleceu no final da história. A primeira lição prática para a gente hoje é: não reclame diante dos males da sua vida. Não questione diante das adversidades da sua vida. Talvez seja através delas que Deus está forjando o seu caráter, a te levar a cumprir exatamente aquilo que Ele te chamou para cumprir. Deus usa até o mal e o transforma em bem. Mas uma segunda lição dessa providência é que Deus manifesta a sua compaixão para refrear juízo. Então, quando nós lemos que Deus permite que muitos dos seus filhos sejam entregues à tentação, ao sofrimento, tudo isso serve para quê? Serve para que a compaixão de Deus não resolva de uma vez por todas, mas refreie o juízo de Deus. Eu vou te dar um exemplo claro disso. Você já viu um pai e uma mãe tentando educar seu filho? E falando assim para ele: se você não fizer isso agora, eu vou te pôr de castigo. O menino vai lá e faz. O pai e a mãe vai lá e não fala ou não faz o que falou que ia fazer. Aí fala de novo: filho, se você fizer isso, eu vou te dar uma palmada. Pois o menino debochado faz na cara. E o pai e a mãe falam assim: ai, não vamos fazer. Deus é diferente. Deus fala e faz. Se Ele falou que vai destruir Sodoma e Gomorra, Ele vai destruir. Agora, por vezes, Deus usa da profecia que revela compaixão para evitar um juízo,
Deixa eu te dar um exemplo. Lembra quando Jonas foi pregar em Nínive? O que era a pregação de Jonas? Arrependam-se, porque daqui a pouco Nínive vai ser destruída. Passa 40 dias. O povo se arrepende de tudo. E Deus destrói Nínive? E Jonas fica bravo. Jonas fala assim, por isso que eu não queria pregar aqui. Porque eu sabia que o Senhor era um Deus compassivo e o Senhor teria misericórdia desse povo. Outro exemplo. Quando Deus diz assim para Moisés, eu vou destruir esse povo inteiro. Moisés fala assim, Deus, calma. Permita com que esse povo continue na caminhada. Jonas mudou a vontade de Deus? Moisés mudou a vontade de Deus? Meus irmãos, não. Eles foram usados para sentenciar a própria vontade de Deus, que não era destruir. A mesma coisa aconteceu com Ezequias aqui. Ele morreria exatamente 15 anos depois da sua doença. Deus já havia estabelecido isso. Mas a oração de Ezequias serviu para cumprir o propósito de Deus. Evidenciar a compaixão de Deus, refreando o seu juízo imediato. Tudo escrito. Determinado. Quando nenhum deles havia ainda. Deus já tinha escrito toda a história, mas Ele me deixou livre para que essa decisão partisse do meu coração e cumprisse exatamente tudo aquilo que estava escrito. Estava escrito, mas Deus dividiu isso também comigo. A Janeide perguntou sobre a minha escolha com a Pâmela. Graças a Deus que Deus escolheu que eu ia casar com ela, né? Para começar por aí. Obrigado, Deus, estamos juntos aí nesse tempo. Mas assim, foi boa a escolha, foi caminhada boa. Mas diante desse estabelecimento de Deus, Deus sabia de tudo isso, mas me deixou como causa secundária para que eu pudesse ser livre a fim de tomar essa decisão também pelo meu próprio coração. Mas Ele sabia que eu ia tomar essa decisão. Eu nunca peguei Deus de surpresa. A Luciana está com pergunta ou está chamando menino? Está chamando menino, isso é bom. Pessoal, terceira e última implicação do nosso estudo hoje. Além de Deus usar o mal para o bem, e além de Deus manifestar sua compaixão para refrear o seu juízo, Deus também nos chama à vigilância. Ezequias vivia o melhor momento da sua vida. Era rei de Judá. E foi nesse momento que ele orou. A vontade de Deus foi estabelecida por meio da oração dele, assim como a vontade de Deus foi estabelecida a partir da minha decisão em escolher a Pâmela para casar. Mas o tempo passa. E Deus fala para Ezequias uma única coisa: põe a sua casa em ordem. Em outras palavras, tenha filhos, para que você então possa ver a continuidade deles até a chegada de Jesus Cristo. Passa um tempo e está tudo bem. E é aí que eu me preocupo. Quando a gente está confortável demais. Quando as coisas estão bem assentadas. É quando Davi diz assim, quer saber de uma coisa? Eu já matei Golias. Não tem nenhum exército que me para. Eu sou o maior rei de Israel. É quando Ezequias olha e diz assim, bom, eu já tenho mais 15 anos. Vou deixar para me preocupar quando tiver nos 14 anos e 6 meses para eu resolver o que eu preciso resolver. Vou ficar confortável na minha decisão. Aí chega o exército babilônico. Ezequias se ajunta com eles. Mostra a casa de Deus para eles. Não coloca a sua casa em ordem. Não coloca a espiritualidade de Deus em ordem. Vê o seu reino ser sucumbido.
Tudo isso por uma lição preciosa que muitas vezes nós esquecemos. Aquele que está em pé, veja que não caia. O pior lugar que você pode estar é no conforto da sua decisão. O pior lugar que você pode estar é no bem-estar da sua alma. O evangelho é tudo menos cômodo e confortável. É quando eu digo, eu não vou à igreja hoje, e passam-se 20 anos para que você volte. É quando Elimeleque e a sua esposa Noemi dizem assim: nós vamos sair aqui de casa porque não tem pão e vamos criar os nossos filhos lá em Moabe, porque lá tem pão. Morre o marido, morre os filhos, porque o pior lugar para a gente estar é longe e distante da vontade do Senhor. Não se pegue pelo comodismo e pelo conforto. Esse Deus que é santo e reto, nos faz vigilantes contra todas as nossas futuras ocasiões de pecar, para vários outros fins justos e santos. A providência me leva a ser vigilante e não acomodado. Exatamente isso. Vigilante e confiante no Senhor. Que Deus, na sua bondade, nos ensine a andar debaixo da sua providência, nos tirando de uma vida de conforto e nos levando a tomar as decisões segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade. Que Deus nos abençoe. Alguma questão, irmãos? Todas, né? Mas a gente caminha, teologia é para isso mesmo, é para a gente ficar com dúvidas e desejosos para conhecer a vida eterna. E sabe o que é a vida eterna? Conhecer a Deus plenamente, olhar para Ele e falar assim: me conta lá como é que foi isso. E assim a gente caminha, em pé. Vamos orar, encerrando este culto, esse estudo bíblico para a glória do Senhor. Me chama a atenção, irmãos, quando Isaías diz para Ezequias que ele ficaria mais 15 anos vivo. Ezequias diz assim, então: me dê um sinal. E diz a palavra do Senhor que o sol retrocede 10 graus. Eu não sei se o sol parou e voltou, se Deus mudou a refração da luz. Eu só sei que Ezequias contemplou a ação soberana do Senhor na sua vida. Talvez, e muito talvez, quando você tiver que tomar uma decisão difícil na sua vida, Deus não vai te dar um sinal como esse. Fazer o sol parar e voltar 10 graus. E o que eu devo fazer então? Você deve olhar para um outro personagem bíblico. O apóstolo Paulo. Que diante do sofrimento, da dor, da angústia, da ansiedade e do medo, ele pede para o Senhor: tire de mim esse espinho na carne. Afaste de mim esse sofrimento. Livra-me desse mal. E talvez Deus possa fazer exatamente o que ele fez com Ezequias: te livrar desse mal e te dar anos de vida. Como ele pode falar as mesmas palavras que ele falou para o apóstolo Paulo: a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E quando você pensa que é fraco, aí é que você é forte, em pé, diante das tentações, para a glória bendita do Senhor. E aquele que está em pé, veja que não caia. Ó santo e bendito Deus, livra-nos do conforto da nossa vida vazia e nos leve a viver integralmente a tua perfeita e agradável vontade. Faça-nos sóbrios e vigilantes,
para que nós possamos entender que o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação do século. E diante do mal, da dor e do sofrimento, nos faça fortes, enquanto somos fracos, porque a tua graça nos basta. Igreja, ide em paz. Que a maravilhosa e sublime graça, que certamente te basta em Cristo Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, comunhão e consolação do Espírito Santo do Senhor, repouse sobre vós, sobre todo o povo de Deus, hoje e até aquele dia, em que Ele estabelecerá o seu bem para todo sempre. Amém e amém.